Você aí, investidor que está me assistindo e está acompanhando o mínimo da economia aqui no Brasil, você está vendo que a taxa Selic está subindo a cada reunião do Copom e não para de subir. Você também está vendo muita gente falando de renda fixa e a oportunidade que essa classe de ativos está apresentando com retornos muito altos, beleza? Você tá vendo tudo isso? Então, isso realmente é verdade, tá? A renda fixa tá em taxas historicamente muito altas, tá? A gente só teve taxas tão altas lá nos idos de 2015 e 2016. Então as taxas realmente estão muito atrativas e está se desenhando um cenário de uma oportunidade muito grande de investimento em renda fixa. Mas isso não quer dizer que basta você comprar Tesouro Direto e CDB que vai ser um excelente negócio. De fato, se você comprar esses ativos, você realmente vai ganhar dinheiro. Mas o ideal é que você monte uma carteira de renda fixa com o melhor índice de risco-retorno, tá? Ou seja, a maior quantidade de retorno para o menor nível de risco. E é isso que eu vou ensinar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Vou ensinar para vocês como montar uma carteira de renda fixa e fica comigo até o final porque nesse vídeo tem recomendação de investimento de um especialista de uma casa de análise, tá? Então fica comigo até o final e vamos lá, roda a vinheta. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, o meu nome é Álvaro Mateus e esse é o canal do Sócio Investidor. E vamos lá, se você está me assistindo pela primeira vez aqui, não se esquece de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui, é de graça, tá? Eu tô trazendo toda semana 2 vídeos aqui com muito conteúdo legal para vocês. Então, só o que eu peço é que vocês se inscrevam no canal pra gente crescer aqui nossa comunidade, que a gente tá quase batendo 300 inscritos aqui, tá? A gente tá bem pertinho, talvez quando esse vídeo saia já tenha até batido. Então, se inscreve aqui para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube. E se você gostar desse vídeo, se ele te agregar valor, você gostar do conteúdo, clica no botão de curtir também para eu saber que vocês gostaram e trazer mais vídeos sobre esse tema, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo agora. Galera, na última semana eu participei de um evento maravilhoso chamado Oportunidade de Ouro da Renda Fixa com o Guilherme Cadanhoto. Ele é um analista de renda fixa da Speed e esse vídeo vai ser baseado nesse evento que eu participei. Na realidade, eu gostaria que todos vocês participassem desse evento, tá? Mas já que eu sei que nem todos tiveram oportunidade, ou porque não conheciam, ou porque não tiveram participar, então eu decidi trazer esse vídeo sintetizando o conteúdo do evento, porque realmente é um conteúdo de muito valor, tá? Uma coisa muito importante, principalmente no cenário atual da renda fixa. Então esse vídeo vai ser uma sintetização desse conteúdo. O Guilherme Cadanhoto, ele é um analista de renda fixa há bastante tempo, já há vários anos, e atualmente ele é especialista de renda fixa da Speed, que é uma das maiores casas de investimento aqui no Brasil, que também são sócios do Thiago Nigro de Todo Primo Rico, que é também um outro grande nome que eu trago constantemente aqui no canal. Então, dando a César o que é de César e dando os créditos ao Cadanhoto, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição o link da Speed, tá? E vou deixar também o Instagram do Gui Cadanhoto para vocês conhecerem mais o trabalho dele, porque realmente é fenomenal, galera. Álvaro, mas vem cá, você vai falar de uma carteira de investimentos de renda fixa, mas como eu vou saber que essa carteira é uma carteira realmente boa? E tá aparecendo aí na tela para vocês um estudo de rentabilidade dessa carteira de investimentos que eu vou trazer para você no vídeo de hoje desde 2004, tá? O retorno desse portfólio foi de 788,3%, comparado com apenas 536% do CDI. Então podemos ver aqui mais de 250% de retorno acima do CDI no período. Então isso mostra o quão bacana essa carteira que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, e agora eu vou começar a falar sobre a carteira de renda fixa, tá? Vou falar as definições e o que compõe essa carteira. Lembrando que os percentuais são muito influenciados pelo cenário que a gente vive atualmente, tá? Com a curva de juros chegando ao final e o início já da desaceleração da inflação, tá? Então, por causa do cenário atual,
Foi semana passada o evento, então esse vídeo tá fresquinho para vocês e eu vou começar a falar da carteira agora. E a carteira que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Que eu vou ensinar vocês a montar, ela é composta de 5 investimentos. Tá? Vocês estão conseguindo ver na tela já o gráfico de pizza? Então, pensa como se fosse uma pizza mesmo e ela tem 5 pedaços, tá? Eu vou explicar o que são esses 5 pedaços, cada um deles, e vou explicar também o percentual que você vai utilizar em cada pedaço, porque não são pedaços iguais, tá? A gente vai conversar isso mais pra frente, beleza? Então vamos lá, o primeiro pedaço da nossa carteira de investimentos, tá? Vão ser investimentos pós-fixados, que vão ter uma alocação de 15% da carteira. Álvaro, o que são investimentos pós-fixados? Vamos deixar mais claro aqui, tá? Investimentos pós-fixados são aqueles investimentos que rendem o CDI, tá? O Tesouro Direto, por exemplo, é um grande exemplo disso. Se você pegar um CDB de liquidez diária, por exemplo, o seu banco, que renda 100% do CDI, não precisa ser necessariamente liquidez diária, mas é interessante que seja também, porque você consegue utilizar esse dinheiro. Claro, a carteira você está montando para você não utilizar, não resgatar ela, né? Para ela ficar lá rendendo e tendo uma rentabilidade, para você ganhar juros. Mas é interessante que essa parte também tenha liquidez para caso você precise. Outro detalhe importante, essa carteira é fora a sua reserva de emergência, beleza? Essa é uma carteira de renda fixa, mas sua reserva de emergência tem que ficar à parte. Depois de você ter sua reserva, aí você monta a carteira, beleza? Combinado? Então vamos lá, voltando. Pós-fixados são aqueles investimentos que rendem 100% do CDI, por exemplo, 110% do CDI, tá? Um CDB, um Tesouro Selic, aqueles investimentos que acompanham o CDI. Então, você consegue achar isso no seu banco, no seu corretor, até na própria plataforma do Tesouro Direto. E o que acontece, tá? Essa parte da carteira é importante que você tenha, porque é uma parte da carteira mais conservadora, aquela parte que não vai balançar, aquela parte que vai ser papai e mamãe, que vai te dar um pouquinho de juros a cada dia, tá? Vai ficar subindo, uma coisa bem simétrica mesmo, tá? Você não vai ter novidades, surpresas, não vai ter ganhos muito grandes, mas também não vai ter nenhuma perda, vai ser aquela parte mais conservadora e tradicional da carteira. Ela vai ser a base da sua carteira, tá? Essa alocação de 15%. Agora, o próximo pedaço, que é o segundo pedaço, se enquadram os investimentos pré-fixados de curto prazo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esses investimentos. Os investimentos pré-fixados de curto prazo, primeiro, o que são pré-fixados? Os investimentos pré-fixados são aqueles investimentos que você pré-fixa uma taxa, tá? Você pode olhar aí, se você abrir o site do Tesouro Direto, você vai ver investimento rendendo 13% ao ano, 14% ao ano. Se você abrir a sua corretora, o seu banco, você vai ver lá CDB pagando 14%, 15% ao ano. Esses investimentos são pré-fixados. Lembra, os pós-fixados rendem 100% do CDI. Os pré-fixados, eles rendem uma taxa fixa. Você pré-fixa uma taxa na hora que você vai investir, tá? Mas detalhe. Esses investimentos pré-fixados, que ocupam 35% da carteira, são investimentos pré-fixados de curto prazo. Então, o vencimento máximo desses títulos tem que ser de 3 anos, beleza? Então, são investimentos pré-fixados também de curto prazo. A gente está em 2022 agora. Então, 23, 24 e 25 são investimentos pré-fixados com vencimento até 25 anos. E esses investimentos, eles vão compor 35% da sua carteira. E aí você pode perguntar, Álvaro, mas poxa, ele é o maior percentual da carteira, 35%. Por quê? Vamos conversar isso, olha. Por que é importante você ter esse tipo de investimento e por que ele é um investimento que tem a maior parte da carteira, o maior percentual, tá? De fato, é porque ele é um investimento que ele também é muito conservador e você consegue pré-fixar taxas muito boas, tá? Como 13, 14, 15, até 16%. E você não precisa ter o risco de segurar esse título por muito tempo, porque esse título não tem um vencimento muito longo. Você consegue investir nele conseguindo taxas boas e ele tendo o prazo de vencimento em até 3 anos, tá? Então isso é bacana porque você consegue ter uma rentabilidade boa e também
ter menos risco de liquidez, beleza? Então isso é muito interessante, por isso ele é uma parte muito grande da sua carteira. Você consegue, com essa parte conservadora, não tanto quanto o pós-fixado, mas também a parte conservadora, ter ganhos maiores do que os 15% do primeiro pedaço, tá? E agora a gente vai entrar no terceiro pedaço da carteira, vamos lá. Agora a gente já está começando a esquentar um pouquinho a carteira. O terceiro pedaço é o pedaço de investimentos também pré-fixados, mas são pré-fixados de longo prazo, tá? O que são longo prazo? Acima de 3 anos. Eu disse que os de curto prazo são até 3, então a partir de 3 é títulos de longo prazo, beleza? Já pode considerar assim. E você pode ver que o percentual dessa classe de ativos é de 10% da carteira. Então é um pedaço pequeno, é uma fatia pequena da carteira. Por quê? Porque você consegue rentabilidades realmente muito boas, né, pré-fixadas, você consegue até pré-fixar com taxas maiores do que os de curto prazo, porém eles têm um risco maior, porque eles são de prazos maiores, então eles têm um pouquinho mais de risco, tá? Então por isso você diminui a alocação. Se no de curto prazo você conseguia 13, 14%, no de longo você consegue 15, 16%, tá? Mas ainda assim é bacana você ter uma posição menor para você ter mais segurança, tá? E a quarta fatia da nossa carteira são os investimentos indexados à inflação de curto prazo. Calma, se você não entendeu o que é isso, vou explicar para vocês. Investimentos indexados à inflação são aqueles investimentos que rendem IPCA mais 5, IPCA mais 6. Se você investe em renda fixa, você provavelmente já viu títulos ofertando isso, IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, mais 6. Esses são títulos indexados à inflação. Por quê? O índice de inflação oficial do Brasil é o IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, tá? Então você tem a rentabilidade desse seu investimento, o IPCA, mais um ganho, tá? Mais uma taxa. Então, o que isso quer dizer? Esse título é muito bacana porque você consegue ganhos acima da inflação. Você consegue os chamados ganhos reais, tá? Que são os ganhos que vão acima da inflação. E eles são muito bons, principalmente nesse período atual de inflação alta. A gente está com inflação 11%, já chegou a bater 12%. Então, com essa inflação, esse índice de inflação muito alto, você tendo esses investimentos, você consegue proteger o seu dinheiro da inflação e ainda ter um ganho acima da inflação, tá? Então, é muito interessante, mas detalhe, esses 25% que você está vendo aí na tela, que é a composição, esse 25% são de curto prazo, tá? São investimentos indexados à inflação de curto prazo, ou seja, até 3 anos, a mesma regra que a gente já aprendeu, beleza? E nesse quadrante de investimentos, tá? Desses 25%, foi onde o Gui Cadanhoto trouxe a recomendação de um fundo da Western Asset, tá? Que tem como benchmark o IMAB5, tá? E aí, se você for olhar, o resgate dele é de um dia útil, ou seja, o que é isso? Você solicitou num dia, no outro dia você já recebe, tá? É o chamado D+1. Esse fundo de investimento, que foi a recomendação do Gui Cadanhoto no evento, ele está disponível tanto no C6 quanto na XP Investimentos. E eu até olhei direitinho e dei uma analisada, uma estudada no histórico do fundo, e realmente foi um fundo que apresentou excelentes rentabilidades. Então já fica aí de dever de casa para vocês analisar esse fundo de investimento. Mas essa foi a recomendação que eu prometi no início do vídeo, tá? A recomendação do especialista foi o Gui, que levou isso para o evento, foi esse fundo da Western Asset que vocês estão vendo aí na tela. E o último pedaço da nossa carteira, galera, agora vamos com calma, tá? Esse último pedaço, esse quinto pedaço aqui da nossa carteira, são os investimentos indexados à inflação de longo prazo. Esses investimentos, essa parte da carteira, na realidade, ela tem um percentual de 15%, tá? E foca aqui, tá? Esses títulos, eles são os mais arriscados da carteira, mas eles também são os títulos que vão mudar a sua carteira de patamar, que vão ter ganhos exorbitantes. Esses títulos, lá nos anos de 2016, com um cenário bem parecido com o atual, já trouxe ganho de 50%, 70%, de mais de 100% de rentabilidade em apenas um ano, tá? Então você ganha 70% de rentabilidade em renda fixa. É possível? É.
com esse tipo de título aqui, tá? Então, esses títulos são os mais arriscados, mas também os que trazem um maior retorno. E por isso também o percentual dele é menor, é apenas 15% da carteira. Ah, eu vou botar 50% aqui. Não bota, porque isso vai mexer. Esse título balança. Ele sobe, desce, você vai ver sua carteira, seu patrimônio mexendo todo dia, tá? Porque ele é um título mais arriscado. Mas é um título que entrega muito mais retorno, tá? A possibilidade dele entregar retorno é muito maior. Mas vai ser um título mais arriscado que vai balançar mesmo. E quando eu falo que balança, é porque balança bem, tá, pessoal? Então, cuidado na hora da alocação nesses investimentos, tá? E agora, a gente analisou os 5 pedaços da carteira, tá? Primeiro pós-fixado, depois pré-fixado de curto prazo, depois pré-fixado de longo prazo, indexado à inflação de curto prazo e agora os indexados à inflação de longo prazo. E se a gente for montar uma carteira hipotética de 10 mil reais, por exemplo, a gente vai ver, tá vendo aí na tela, né? Que se a gente pegar esse exemplo, seria uma alocação ideal, tá? 15% de 10 mil seria R$ 1.500 em pós-fixado. 35% pré-fixado de curto prazo seria R$ 3.500, né? E assim sucessivamente. Ah, Álvaro, mas eu não tenho 10 mil reais, eu tenho 5 mil reais. É só você usar os percentuais. Ah, Álvaro, eu tenho 100 mil reais para investir. É só você usar os percentuais, né? 15% pós-fixado. Quanto é 15% de 100 mil? 15 mil. Então, 15 mil vai ser em pós-fixado. 35% é pré-fixado de curto prazo. Quanto é 35% de 100 mil? 35 mil. Então, esses 35 mil vão ser em pré-fixados de curto prazo. E assim sucessivamente, tá? É só você usar os percentuais direitinhos. E aí, com o dinheiro que você tiver para montar essa carteira de renda fixa, você distribui proporcionalmente e monta essa carteira, beleza? E aí, gostou do vídeo? Então coloca aqui embaixo nos comentários sua opinião para eu saber se você gostou e se você vai montar uma carteira de renda fixa baseada nessas recomendações do Candanhoto. Não esquece também de clicar aqui embaixo, tá, no link da descrição e conhecer a Speech e conhecer lá o Instagram do Gui para você entender melhor sobre o trabalho dele. Beleza? Bom, pessoal, e se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham um perfil mais conservador, que queiram aproveitar da melhor forma essa oportunidade no mercado de renda fixa atual, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.